Boa noite, boa noite. Boa noite ao pessoal que tem acompanhado o Evangelho aqui às quartas-feiras no Grupo Espírita André Luiz. Estamos hoje mais uma vez dando continuidade a esse estudo do Evangelho que tem acontecido às quartas-feiras e aos domingos às 20 horas, certo? Então, muito boa noite a todos vocês que acompanham, que estão aqui dando um pouco do seu tempo para ouvir, né, e meditar e às vezes até depois estudar um pouco sobre os temas do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou continuar falando sobre o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Este é um capítulo que já foi falado, já vem sido comentado, né? E hoje, na verdade, eu vou fazer um apanhado deste capítulo, que eu acho muito importante. Esse é um capítulo que eu considero assim, é um manual de como se fazer bem a caridade. É como se fosse um manual. E você que está em casa e que às vezes, né, gosta de estudar, pega o seu Evangelho, abra o seu Evangelho no capítulo 13, porque às vezes depois você quer ver alguma coisa, você quer pesquisar, né? Então veja, pega o seu Evangelho aí, dá tempo de nós vermos juntos. Esse capítulo, como eu disse, é como se fosse um manual, então eu acho que vale a pena a gente dar uma estudadinha. Vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo ao Pai pelo dia, por este momento agora que estamos aqui reunidos em seu nome e pedirmos que o nosso Pai Celestial derrame sobre nós nesse momento as suas bênçãos, que essas bênçãos possam nos alcançar nos nossos lares, alcançar os nossos corações, trazendo a paz, a harmonia, reavivando a nossa fé e que nos traga um bem-estar e que possa permanecer conosco durante toda essa noite, durante todo esse momento do estudo. Que a espiritualidade amiga permaneça ao nosso lado, que assim seja. Então, quando eu falo assim que é um manual, né, porque vai indicando como se praticar direitinho a caridade, como fazer bem a caridade, né? O primeiro item é assim, o primeiro item deste manual é fazer o bem sem ostentação, que é muito importante, né? Fazer o bem sem ostentação tem até a passagem evangélica narrada por Mateus. O que é que Jesus diz? Guardai-vos de fazer vossas boas ações diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Pois quando derdes esmola, não façais soar a trombeta em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, dar-vos-á a recompensa. Então é exatamente isso, né? Fazer o bem sem ostentação é não ficar mostrando, soando as trombetas daquilo que a gente faz, né? Porque assim é como disse o Evangelho, assim, se a gente já vai receber os aplausos das outras pessoas, o reconhecimento, os elogios, já está paga, a nossa caridade já foi vista, já foi, né, reconhecida. Deus prefere aquela caridade mais em silêncio, né? Mais quietinha, mais individual ali, porque Deus tudo vê. E essa, aos olhos de Deus, é a verdadeira caridade, é a mais importante. A ostentação por si mesma é algo muito desagradável, é muito feio, né? Ostentar.
seja você ostentar a riqueza, você ostentar o poder. Tudo isso é muito feio, ninguém gosta de gente que ostenta. Agora, mais feio ainda fica ostentar a caridade, né? Então, você vai fazer o bem só para ostentar aquilo que você faz de bem? Pronto, aí já matamos a caridade, já ela fica sem valor. Então, precisa tomar cuidado com a ostentação, que é o primeiro item deste manual. Depois, o que é muito interessante é quando se fala dos infortúnios ocultos. É um outro item em que aqui fala-se que dos infortúnios, assim, chama-se atenção para os infortúnios ocultos. Como é que começa? A caridade se manifesta nas grandes calamidades. E é exatamente isso que a gente vê. Quando tem um grande desastre, quando acontece uma grande calamidade, as pessoas, né, a população em geral, fica comovida. Então, nós todos nos comovemos com um fato grande, calamitoso, e aí a gente se reúne para ajudar, fica todo mundo emotivo com aquilo, né? Sensível com aquilo. E aí chama-se muito atenção também sobre esses fatos grandes, e aí várias pessoas partem para a caridade. Exatamente como está ocorrendo agora na pandemia, né? Está ocorrendo exatamente isso. Nessa pandemia foi chamada assim, a atenção de muitas pessoas, e as pessoas então se comovem com este momento de dificuldade para tantas pessoas, para todos nós, e aí se mobilizam para ajudar, para praticar a caridade. Mas o que o Evangelho chama atenção aqui é exatamente para os infortúnios ocultos, sabe? Aquelas dificuldades particulares, aqueles desastres particulares, aquelas calamidades que ocorrem muitas vezes entre quatro paredes, numa casa, numa casinha pequena, numa casinha simples. E quanta coisa ocorre, né, de calamidade dentro, às vezes, de um lar onde se precisaria tanto de ter caridade. Às vezes um enfermo que não tem como ser cuidado, que não tem quem lhe dê atenção. Às vezes uma pessoa com uma depressão profunda, né, que está ali sozinho, trancadinho, e às vezes alguém que está passando necessidade muito grande, necessidades materiais muito grandes, mas que não comenta, está ali sofrendo sozinho. Então, nesse item, o Evangelho nos chama atenção para que a gente preste atenção, observe esses pequenos desastres, essas coisas que acontecem individualmente, né, particularmente, e não só nas grandes calamidades, a gente manifestar a caridade só nas grandes calamidades. Temos que manifestar também naqueles infortúnios, né, das pessoas em particular. É outro item. Então, o primeiro é não ostentar, o outro é observar não só as grandes coisas nos grandes momentos para praticar a caridade, mas buscar, né, às vezes escondidinho, as pessoas que estão precisando da nossa caridade. Um outro item que é interessante, que ele fala do Evangelho, é o óbolo da viúva, onde ele fala que não é aqui. No óbolo da viúva, nessa citação evangélica, Jesus ele chama atenção que muito mais importante do que você doar uma grande quantia é você doar com uma boa intenção de ajudar. Que às vezes as pessoas doam grandes quantias e acham que daí então está tudo certo. Mas o pobre, aquele que tem pouquinho, ele vai lá e doa pouquinho e é mais valioso porque o dele está saindo de alguém que também precisa, né? Então é a questão da quantia. O outro item é convidar os pobres estropiados, que quer dizer exatamente a gente não doar somente quando esperamos ter um retorno, uma retribuição, é dar sem esperar a retribuição. Então, não colocar só à nossa mesa aqueles que a gente sabe que vai poder também nos convidar e nos banquetear, mas a gente dar para aquele que a gente sabe que não vai ter retorno,
mas simplesmente iremos doar. E nas instruções dos Espíritos, fala sobre a caridade material e a caridade moral. E esse é um item muito importante, o da caridade moral. Eu acho que vale a pena a gente recordar. O que fala sobre a caridade moral? Primeiro, ele começa falando que a caridade moral consiste em suportarem-se uns aos outros. Suportar uns aos outros seria a primeira caridade, item da caridade moral. E ele ainda fala assim aqui no Evangelho: e é o que menos fazeis neste mundo, no momento em que estáis encarnados. Olha, suportar uns aos outros, né? O segundo, calar-se, né? E deixar que às vezes outra pessoa fale, uma outra pessoa que às vezes a gente acha que tenha menos cultura que a gente, saiba menos do que a gente, mas a gente se calar e deixar outro falar que seja até talvez mais tolo que a gente mesmo. O outro item é ser surdo quando a gente ouvir uma palavra escarnecedora que saiu da boca de alguém acostumado a zombar. Então é a gente não fingir que não ouviu a bobagem que aquela criatura disse, né? O outro item da caridade moral é não ver. Olha, a gente tem que ser mudo, surdo e cego às vezes. Não ver, por exemplo, o sorriso desdenhoso, né? Que aquela pessoa às vezes te recebe com um sorriso desdenhoso porque se acha superior a gente. Então não vamos ver essas inferioridades, né? A gente faz que não viu, que é melhor. Isso é caridade, né? Não reparar nos erros dos outros. Olha, uma outra caridade assim que é muito importante e que a gente executa muito pouco, porque normalmente a gente repara sim no erro dos outros, né? Então, não reparar o erro dos outros é uma outra caridade moral. E não desprezar o semelhante, né? Seja ele quem for, a gente não pode desprezar, porque o desprezo também é uma falta de caridade, né? Depois, a semana passada, a nossa companheira falou no item 11, que é a beneficência, e no item 12, e no item 13, que é o novo que a gente vai falar hoje, começa assim: chamo-me caridade, eu sou a principal estrada que conduz a Deus, segui-me, pois sou o fim a que todos deveis usar. Então, olha só o que está falando, olha essa frase: eu sou a principal estrada que conduz a Deus. Então, neste momento, a gente tem que refletir: se a caridade é a principal estrada que nos conduz a Deus, para chegar a Deus, nós temos que percorrer essa estrada. Então, a gente tem que exercitar a caridade, né? Temos que exercitar a caridade para chegar a Deus, senão não atingiremos Deus. Olha aí como a gente tem que estar atento, né? E neste item aqui, fala-se das tantas misérias que existem pelo mundo, né? Quantas lágrimas, quantas misérias. Então, de quantas maneiras a gente pode exercitar a caridade, né? Existe uma infinidade de maneiras. E como a gente viu da caridade moral, às vezes você não reparar no defeito de alguém, no erro de alguém, né? E principalmente não ficar julgando também. Tudo isto é caridade. E, na verdade, tem a ver com o próximo item, onde ele fala que há muitas maneiras de fazer a caridade, né? E tem uma delas que é aquela caridade que a gente pode fazer principalmente para os amigos e os parentes, não para os necessitados lá de fora, mas é uma caridade que a gente pode praticar entre a família e os amigos. E qual seria esta caridade? A indulgência. Então ele fala assim, é possível ser caridoso mesmo com os parentes e os amigos, sendo indulgentes uns com os outros,
perdoando-se suas fraquezas, tendo cuidado em não ofender o amor próprio de ninguém. Então, esses três itens, né? A indulgência, o perdão e não ofender o amor próprio de alguém. Isto também é caridade. E esta caridade, ele fala aqui para a gente praticar entre a família e os amigos. Por quê? Porque é o círculo que a gente convive. E no círculo que a gente convive, neste círculo é onde a gente se mostra. Então, a gente vê o defeito um dos outros. Eu vejo o seu defeito, você vê o meu defeito. Então, ser indulgente, perdoar, não ofender o amor próprio de alguém, é muito fácil de ocorrer no círculo de amigos, nas amizades e na família, porque é onde a gente tem a maior convivência. Então, praticar esses 3 itens de caridade na família e com os amigos. Olha só, é uma outra forma de caridade, né? Mas que a gente tem que estar atento, que é importante. Como é importante você perdoar alguém? Importantíssimo. E é um ato de caridade, né? Como é importante você ser indulgente, você aceitar as pessoas, as diferenças. Isso é um ato de caridade. Então, a gente vai vendo as nuances, a gente vai vendo a maneira de se praticar caridade. Por isso que eu acho que esse capítulo é um manual mesmo sobre a caridade, né? E no item 15, para a gente fechar, ele fala daquelas pessoas que às vezes dizem assim, eu sou pobre, eu não tenho como fazer caridade, né? Porque eu também não tenho, eu sou muito pobre, eu tenho muito pouco que doar. Mas aí, esse item anterior já respondeu essa pergunta, a esse questionamento de pessoas assim. É preciso ter dinheiro para ser indulgente? É preciso ser rico para perdoar? Não, né? Pelo contrário, muitas vezes a pessoa mais humilde, mais simples, ela perdoa com mais facilidade. Por quê? Porque o rico é mais orgulhoso, o rico tem mais orgulho. Então, ele é mais difícil, muitas vezes, de certas práticas, porque se acha superior, né? Então, qualquer um pode praticar a caridade, a indulgência, o perdão, o amor, perdoar as fraquezas, não ofender as pessoas, não ofender o amor próprio, né? Então, daí a gente vai ver que é muito fácil e é bem abrangente se praticar a caridade. E neste item ele termina com a história dos 2 homens que tinham acabado de morrer. E Deus tinha dito que enquanto esses homens vivessem, seria posto em um saco cada uma das suas boas ações, né? Cada um deles teria o seu saco em separado. E em sua morte, esses sacos seriam pesados. Quando esses 2 homens chegaram à sua última hora, Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem recheado, ressoava com o metal que o enchia. O outro era pequeno, tão fino que se via através dele as raras moedas que continha. Cada homem reconheceu seu saco. Eis o meu, disse o primeiro, eu o reconheço. Fui rico e dei muito, né? Doei bastante. Eis o meu, disse o outro, sempre fui pobre e não tinha quase nada a partilhar. Mas a surpresa é o seguinte, quando os 2 foram colocados na balança, o mais gordo ficou levinho e aquele que era mais pequenininho, né, mais murchinho, pesou muito mais. Então Deus disse ao rico, tu deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver teu nome figurar em todos os templos do orgulho, e por mais que tenhas dado, não te privastes de nada. Vá à esquerda e fica satisfeito que a esmola ainda te seja contada para alguma coisa. Depois disse ao pobre, tu deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade verdadeira. E o que é melhor? Fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levada em conta. Foste indulgente, não julgaste teu semelhante, mas ao contrário, desculpaste-o em todas as suas ações.
passa à direita e vá receber a tua recompensa. Então aí a gente vê bem, né? Não adianta às vezes você doar um monte de coisa do teu tempo, do teu dinheiro, das coisas. Você tem que fazer as coisas com amor, com a intenção. Como esse pobre, né? Ele perdoou, ele desculpou os semelhantes, ele foi indulgente então, né? E aí esse mérito é muito maior perante os olhos de Deus. Então que a gente possa ler, estudar este capítulo para saber direitinho a prática da caridade, aquela que é bem vista aos olhos de Deus, nosso Pai. Muita paz para todos, uma boa semana, um bom feriado amanhã e que Jesus, as energias boas do amor de Jesus permaneçam em cada lar, em cada coração de vocês. Muita paz. Domingo continua com o estudo do Evangelho.